Boa noite. Vamos de novo, boa noite. Aí, pessoal, vamos animar porque hoje o tema hoje é muito bom, viu? O tema hoje é o anjo guardião. Então nós vamos entender um pouquinho desse companheiro que está aí nos auxiliando, que caminha conosco, nos protege. Vamos aprender um pouquinho sobre ele, né? Então, gente, vou convidar vocês para nós fazermos a nossa prece inicial. Então vamos serenar nossos corações, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, rogando a espiritualidade de luz que se faça presente no meio de nós, aqueles nossos irmãos do plano espiritual que também sentem necessidade do aprendizado, que a luz do Mestre amado Jesus possa chegar a todos nós, que na noite de hoje podemos estar preparados para os ensinamentos, para os estudos da noite, que vai nos trazer conhecimento e nos fortalecer na nossa caminhada, nos dando esperança, alegria e conforto. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos ampare, hoje e por todo sempre, que assim seja. Vou convidar o Edmar para fazer o estudo por nós. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Vamos pedir, a espiritualidade amiga, ao Divino Mestre, que possa nos amparar nos trabalhos da noite, e que a gente possa conseguir transmitir bem aquilo que a gente se propôs. O estudo não foi tão bem elaborado porque o tempo foi curto. Eu tive que fazer meio às pressas hoje, porque só hoje que fui informado da ausência de palestrante. Mas tudo bem, vamos tentar levar do jeito que é possível aqui. Bom, nós temos os anjos da guarda, que é uma coisa que todos nós, desde criancinha, somos informados que temos um anjinho nos protegendo. E a doutrina espírita nos mostra, que esse anjo da guarda nos acompanha desde a pátria espiritual, quando estamos nos preparando para reencarnar. Ele já está lá acompanhando, as nossas programações, acompanhando tudo o que nós estamos pretendendo fazer, para quando a gente encarna, nos orientar adequadamente. E Deus, em sua infinita bondade, nos concede o esquecimento de tudo aquilo que foi programado. Fica só mesmo a intuição e as informações desse anjo guardião, que vai nos passando à medida das nossas necessidades. Ele é que nos coloca sempre nos trilhos, Muitas vezes a gente começa a desviar, ele vem e nos orienta para que a gente retome a caminhada, para que a gente não desvie daquela programação que nós fizemos. Essa divina providência, do esquecimento, nos ajuda muitas vezes a conviver com inimigos do passado, ou pessoas que nós fizemos muito mal no passado, e estamos aqui para nos reabilitarmos com elas. Então, se a gente lembrasse daquilo que a gente passou ou fez na encarnação anterior, e a gente vê aquela pessoa do nosso lado, nós íamos ficar bem atrapalhados, e não iríamos conseguir. Mas Deus, em sua infinita bondade, nos dá esse esquecimento e nos coloca esse anjo guardião para nos ir orientando em nossa caminhada e nos orientando nas nossas tarefas.
Nosso estudo vai principalmente da questão 489 a 512 do Livro dos Espíritos. E tem uma partezinha, né, aqui da questão 372. Na questão 372 nos traz: o homem nem pode e nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria, sem o véu que lhe encobre as coisas. O homem ficaria ofuscado como aquele que passa, sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então, o Livro dos Espíritos nos traz que quando a gente esquece o passado, né, a gente é mais natural, a gente segue melhor aquilo que a gente programou e não fica revivendo muitas coisas de nossas encarnações anteriores. A gente segue mais a programação de que aquilo que a gente passou, né? Nessa passagem da vida espiritual e retorno à vida corporal, eis que diante da misericórdia divina recebemos um guia. Podemos dizer que Deus nos oferece um guia protetor, um espírito de luz, mais adiantado que nós na evolução. É alguém que nos guiará sempre que quisermos, conforme observamos também em O Livro dos Espíritos. Então, a gente segue essa programação através desse guia que vai nos orientando, nos intuindo em nossa caminhada. E uma das razões que é afirmado que todos nós somos médiuns, né, é por essa razão, porque o nosso guia espiritual está sempre nos orientando. Então, nós estamos sempre seguindo as suas orientações, as suas intuições. Na questão 489, traz a seguinte pergunta: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Então, se há um espírito que liga particularmente, ou seja, é direcionado a um indivíduo, né, para protegê-lo. A resposta dos espíritos: ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, desde a mais remota antiguidade, né, sabemos que todos tinham essa informação de que éramos protegidos por um bom espírito ou um gênio, como se chamava. Todas as pessoas sempre tiveram essa proteção. Na questão 490, traz o seguinte: que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? A resposta: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Então, anjo de guarda ou anjo guardião nada mais é do que o nosso espírito protetor, aquele amigo que nos acompanha em nossa caminhada desde nossos preparativos no mundo espiritual e vai nos acompanhando por toda a encarnação. E muitas vezes até depois de desencarnado, eles continuam nos ajudando, nos encaminhando, nos protegendo, né? Então, é um espírito bem mais elevado que nós, que está sempre na caminhada. Pode ser um espírito que já tivemos encarnado junto a eles no passado, e pode ser um espírito que nos acompanha há muitas encarnações. Espírito esses que muitas vezes é nosso amigo e quer nos ver evoluir. E a gente sempre atrasado, né? E ele já lá num mundo às vezes bem mais elevado, e aqui nos acompanhando, nos orientando, nos ajudando a seguir nossa caminhada, nos ajudando a vencer a nossa etapa, as nossas experiências, né?
Qual a missão do Espírito protetor? Os Espíritos respondem que é a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Nosso Espírito protetor, muitas vezes, é muito mais que o nosso Pai terrestre, nosso Pai encarnado, né? Porque Ele está conosco em todo e qualquer momento. Seja lá onde estivermos, Ele está ali, nos apoiando. Todas as nossas necessidades, toda vez que nós temos necessidade de um auxílio, que a gente pede algum auxílio, Ele vem para nos orientar, para nos ajudar na nossa caminhada, nos intuindo, nos mostrando o caminho a seguir. Muitas vezes a gente não ouve, a gente não aceita, vem a intuição, mas a gente deixa de lado e vai fazer outra coisa. Muitas vezes a gente aceita mais a sugestão de um outro espírito inferior do que nosso amigo e pai que nos acompanha por toda a encarnação. Então a gente acaba se perdendo, acaba fazendo coisas que não deveria. É um espírito que nós temos que dar muita atenção a ele, porque é ele que vai sempre nos proteger em qualquer situação. Nas nossas aflições, principalmente, Ele está sempre nos socorrendo, sempre nos apoiando, sempre nos orientando. Quando a gente está, às vezes, numa situação difícil para tomar uma decisão, às vezes a intuição nos vem de uma forma muito clara e às vezes a gente não aceita aquela intuição e faz diferente. E às vezes, pouco depois, a gente vê que aquela intuição estava completamente certa e nós tomamos a atitude errada. Então nós temos que estar sempre bem conectado com esse amigo espiritual, porque as orientações dele são bem claras. Nós só precisamos avaliar a cada orientação se realmente é do nosso amigo espiritual, se aquela orientação está nos levando para o bem, se está fazendo qualquer coisa, se não está fazendo qualquer coisa que vá prejudicar alguém ou algum ser. Se aquela orientação não vai prejudicar ninguém e vai nos favorecer, é o caminho que nós temos que seguir. Porque nós temos sempre os espíritos que querem te desviar do caminho. Então, esses espíritos que querem te desviar do caminho vai tentar sobrepor ao nosso amigo espiritual. E nós temos que ter a sintonia para saber qual é o caminho certo. E muitas vezes é muito fácil de você avaliar isso, você simplesmente se perguntando: isto vai prejudicar alguém? Ou vai prejudicar alguma coisa? Vai afetar algum ser, alguma coisa? Se não, é o caminho a ser seguido. Se for prejudicar alguém, a gente já sabe que não é o caminho a ser seguido. Porque nenhum bom espírito, né, vai nos orientar para um caminho que vai prejudicar outra pessoa. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter sempre. Na questão 492, traz o seguinte: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde seu nascimento? Então está perguntando se desde que a gente nasce, né, se esse espírito está dedicado a nós. Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte,
mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são de que faces curtíssimas da vida do espírito. Então, os espíritos, o nosso espírito protetor, né, muitas vezes nos acompanha por muitas encarnações, porque as nossas encarnações perante o infinito é quase nada. 80, 100 anos que seja, que a gente viva, é o que em termos do infinito? É nada. Então, para o espírito, isso é nada. Então, eles nos acompanham muitas vezes em várias encarnações, porque geralmente são espíritos muito simpáticos a nós e que querem o nosso bem, querem a nossa evolução. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor. O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou este encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou dever. Então, para aqueles espíritos que já nos acompanham há muito tempo, né? Às vezes para eles é um prazer estar nos ajudando a evoluir, estar nos ajudando a crescer, a vencer os obstáculos. Mas às vezes para um espírito, pode ser que seja um espírito que veio até de outro planeta, né? Que veio para a Terra para alguma missão ou para algum aprendizado, ele pode não se sentir tão confortável. Então, é tomado como uma missão ou simplesmente como um dever. Porque, às vezes, a pessoa está precisando de um tipo de experiência diferente do que as que ela já viveu. Às vezes já viveu experiências bem diferentes e precisa, numa outra encarnação, uma experiência mais adequada às suas necessidades, que o espírito protetor que às vezes estava com ele não tem tantas habilidades para ajudá-lo. Então é colocado, às vezes, um outro espírito, né, para acompanhá-lo. E esse espírito vai tomar como uma missão ou como um dever, porque são instruções de esferas mais altas. E uma coisa é certa: todo espírito evoluído tem prazer em servir, em ajudar. Então, é colocado como uma missão ou um dever, mas eles se sentem bem fazendo isto. Para eles, o importante é estar servindo, é estar ajudando, é estar contribuindo para o crescimento. Na mesma pergunta é questionado o seguinte: dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito protetor a outros indivíduos? Então, quando o espírito protetor está dedicando a uma pessoa só, ele renuncia a proteção a outros espíritos? A resposta dos espíritos é não, mas protege-os menos exclusivamente. A gente sabe que os espíritos superiores, espíritos mais evoluídos, eles têm condições de estar em inúmeros lugares quase que simultaneamente. O pensamento se irradia para todos os lados, para qualquer ponto que seja necessário. Então, não importa que ele esteja, às vezes, dando assistência a uma pessoa lá na Europa ou num outro planeta qualquer, esteja nos assistindo também. Porque no momento em que ele perceber que a gente necessita dele de alguma forma, a ajuda vai chegar na mesma hora que a gente precisa. Porque se ele não puder fazer pessoalmente, ele vai mandar alguém
que o faça igual a Ele. E nós nunca seremos prejudicados. Ele está sempre atento a todas as nossas necessidades. Então é muito importante que a gente tenha essa certeza que nós estamos sempre sendo acompanhado, protegido e orientado. Se nos desviamos, não é por falta deles, de assistência deles, é por nossa falta mesmo, porque baixamos nossa vibração e aceitamos interferência de outros que querem nos desviar do caminho certo. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Então, Kardec pergunta, né, se ele fica fatalmente preso à criatura confiada à guarda dele. A resposta dos espíritos é a seguinte: frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas, nesse caso, outros os substituem. Então a gente não fica desamparado. Se o nosso espírito protetor tem uma missão importante que não pode ficar nos dando a assistência necessária, vai ter sempre um outro do mesmo nível que vai nos acompanhar e vai nos ajudar. Então é importante que nós tenhamos essa certeza: nós nunca estamos desamparados. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Então, quando nós nos mostramos rebeldes aos conselhos do nosso espírito protetor, ele pode nos abandonar? Eis a resposta: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então, ele não nos abandona nunca. Ele afasta-se, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos querer ouvi-lo ou não, mas ele está sempre ali, sugerindo alguma coisa, nos orientando de alguma forma. Só que muitas vezes a gente não ouve. A gente prefere ouvir aqueles espíritos inferiores que estão mais afinizados conosco. Nós não deixamos influenciar mais por eles do que por nosso espírito protetor. Então esse é o nosso grande erro. Essa é a principal falha que cometemos na nossa vida terrena. Nós somos suscetíveis a muitas informações, a muitas sugestões. Muitas vezes temos amigos, né? Amigos entre aspas, que nos levam para caminhos diversos, caminhos adversos, melhor dizendo, né? Que vai baixar a nossa vibração, vai nos levar a ceder a influências negativas, influências que podem nos levar à perdição de nossa encarnação, inclusive. Dando sequência à resposta, é uma doutrina esta dos anjos guardiões que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto a vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos acompanhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos ligam à terra. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus,
foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo pelo amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. A missão, então, dos nossos espíritos protetores, né, é uma missão penosa, muito difícil de ser levada a termo, porque nós estamos sempre dando uma descuidada, né? Nós estamos sempre falhando em nossa caminhada. Eles querem que a gente faça uma caminhada perfeita, mas a gente está sempre pisando na bola com eles. A gente está sempre cometendo algum tipo de deslize. É uma palavra maldada, é um pensamento ruim, é uma série de pequenas coisas que acabam interferindo em nossas vibrações, nos levando a permitir que espíritos inferiores venham e façam influências cada vez maiores para nós. Então, a importância de nós nos preservarmos sempre em bons pensamentos, se manter sempre em oração, vigiar os pensamentos a cada segundo de nossa vida. Nem é a cada minuto, é a cada segundo. Nós temos que vigiar nossos pensamentos, porque é eles que vão, quando desviados, né? Quando os nossos pensamentos se desviam, é que abre a guarda e permite que espíritos inferiores interfiram em nossos pensamentos e, consequentemente, em nossas ações. Toda ação surge através do pensamento. Então, se nós não vigiarmos nossos pensamentos, nós vamos ter ações negativas. Onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, com licença. Então, em qualquer situação em que estejamos, em qualquer lugar que estejamos, se nós estamos com bons pensamentos, eles vão estar sempre ali nos protegendo, nos ajudando, nos orientando, afastando as más influências de nós. Mas se nós abrirmos a guarda, principalmente quando a gente vai em auxílio a necessitados, né? A locais onde a energia é muito negativa, locais onde você percebe que as pessoas não têm o hábito da oração, não têm o hábito da vigilância, esses locais ficam muito suscetíveis a energias negativas, a espíritos inferiores. Então, se nós abrirmos a guarda, nesses locais a gente vai ter uma influência muito ruim. Mas se nós estivermos sempre vigilantes, sempre em oração, não importa onde estejamos, nós vamos estar acompanhados e vamos sair vencedores sempre. São Luís de Santo Agostinho nos traz mais algumas orientações aqui, até que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa, e de todos os instantes diremos que nos vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós, o espaço para nós nada o é. Não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender,
mas ficais certos de que Deus não nos impõe a tarefa superior a nossas forças, e de que não vos deixou sós na terra. Sem amigos e sem amparo, cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-vos com as vossas perguntas, ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada dia, um com o seu espírito familiar, que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espelharão no oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Então veja que Santo Agostinho nos coloca aqui, né, que todos nós somos médiuns, e que se hoje a gente não está com toda a percepção, ela vai se abrir de acordo com a nossa evolução, de acordo com a forma que vamos evoluindo. Essa mediunidade vai se abrindo e nós vamos perceber tudo aquilo que está à nossa volta, e toda a incredulidade sumirá automaticamente, porque quando percebermos tudo que está à nossa volta, não vai ter como duvidar de qualquer coisa, pois nossos amigos espirituais vão estar sempre ali, nos amparando, nos confortando, nos indicando o caminho certo da nossa caminhada, de acordo com as nossas programações, de acordo com nossas necessidades. Porque as nossas programações, nós sabemos que fazemos ela de acordo com a nossa necessidade de evolução. Precisamos todos caminhar no sentido de Cristo, né? Daquilo que Cristo nos ensinou. E a única forma de fazer essa caminhada é ter uma programação reencarnatória adequada às nossas necessidades, de acordo com nossas forças, de acordo com a nossa disposição para o trabalho. Se ficarmos preguiçosos, se deixarmos as coisas acontecerem, nós vamos alongando a nossa caminhada e vamos deixar de ser espíritos felizes, né? Não vamos poder, às vezes, nem reencarnar na Terra, que está passando pela transformação. Então, precisamos acelerar nosso desenvolvimento, né? Para que a gente possa continuar aqui na Terra e talvez almejar um planeta mais evoluído. Porque podemos fazer isso, podemos ter um desenvolvimento rápido, depende de cada um de nós. Depende de sabermos aplicar tudo aquilo que Jesus ensinou, que está tão claro nos livros, né? E que a doutrina espírita clareou ainda mais, abriu ainda mais, para que a gente possa ter o entendimento. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos, e ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo com ele? Que motivo de espanto haverá então em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que, habitantes da terra, eles tomaram sob sua proteção? Uma vez que, para eles, a distância que vai de um mundo ao outro é menor do que a que, neste planeta, separa os continentes? Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários,
veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar e, para nós, o da transmissão do som. Então, para os espíritos, estejam eles em que mundo estiver, eles estão sempre em contato com nós, porque o pensamento é ligado uns aos outros através do fluido universal, que está em todo o mundo, em todo o universo, está o fluido universal, que se comunica quase que instantaneamente com qualquer local, a qualquer distância. Então, para o pensamento não existe velocidade, ele é instantâneo, né? Não é como a velocidade da luz, que ela leva um tempo para percorrer. O pensamento, ele é feito através das moléculas instantaneamente, porque o fluido universal está em todo o ambiente. Então você pensou, chegou. O nosso espírito protetor pensou, chegou até nós. Então as comunicações são instantâneas. Na questão 496, traz o seguinte: o espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Então está perguntando se o espírito que abandona o seu protegido, né, deixando de fazer a ele o bem, pode lhe fazer o mal. A resposta: os bons espíritos nunca fazem o mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Costumais então lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só a sofreis por culpa vossa. Então, o que está dizendo aqui? Está sendo bem claro, né? Os nossos espíritos protetores não nos abandonam nunca, não nos fazem o mal. Eles deixam que a gente faça nossas escolhas. Ele permite que a gente busque os espíritos inferiores, porque isso fatalmente vai servir de experiência para nós. Os nossos sofrimentos vão nos fazer crescer. Então, eles não podem intervir no nosso livre-arbítrio. Quem intervém no nosso livre-arbítrio somente os espíritos inferiores. Os espíritos superiores não intervêm. Não intervêm em nossos livre-arbítrio e nossas vontades. Eles nos deixam seguir o caminho. Eles nos orientam, nos intuem. E cabe a nós absorver essas orientações, essas intuições. Se nós não observamos, não escutamos a eles, né, nós vamos abrir a guarda para os espíritos inferiores. E os espíritos inferiores estão sempre prontos a nos levar para o caminho em que eles estão. Para eles é uma alegria ter um companheiro, né? Outra questão que vem aqui: pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Essa é uma pergunta bem direta, né? O espírito protetor pode deixar que um outro espírito venha nos fazer mal? A resposta: os maus espíritos se unem para neutralizar as ações dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Então, gente, os maus espíritos estão sempre prontos para nos desviar. Estão sempre prontos para nos levar para o caminho errado, para que a gente possa falhar na nossa encarnação. Mas a gente tem o livre-arbítrio e pode escolher.
E muitas vezes a gente deixa de lado o nosso protetor para seguir esses mau conselho que recebemos. A gente se desliga do nosso anjo da guarda, né? Desliga dele e vai se ligar aos, como dizem, os demônios. E é nessa hora que ele fica, às vezes, triste, porque sabe que nós vamos sofrer. Mas isto, ele não pode interferir, porque é uma escolha nossa e nós temos que, às vezes, sofrer para aprender a vencer. Muitas vezes, a gente vê sempre isto, né? O sofrimento nos ensina a modificar, a mudar, a transformar a mentalidade. Então, às vezes, é necessário que aconteça uma coisa grave para que a gente possa sair de uma determinada situação. Isso me faz sempre lembrar de uma situação em que eu passei aos 17 anos de idade, quando eu já estava seguindo uma série de companhias meio irregulares, né? E estava caminhando por caminhos perigosos. Nessa época eu sofri um acidente bem grave de moto, e fiquei mais de 8 meses afastado do serviço me recuperando. Só que isso foi uma bênção na minha vida, porque me transformou. A partir daí, nunca mais eu voltei a pactuar com aqueles amigos desviados que eu estava indo. Mudei completamente minha vida, fui estudar mais, ler mais, busquei outras coisas na minha vida. Então, é a importância, muitas vezes, das tragédias que nos acontecem em função das nossas escolhas. Que muitas vezes uma coisa ruim que nos acontece não é para o mal, é para o nosso bem. É porque a gente precisa passar por uma situação difícil para a gente reconhecer o caminho que precisa seguir. Então a gente tem que estar sempre agradecendo a Deus por tudo que nos acontece, porque às vezes alguma coisa que nos acontece aqui nos livra de um mal muito maior ali na frente. Então, se eu continuasse naquela vida, fatalmente eu teria uma encarnação perdida. E graças a Deus consegui sair daquele caminho. Mas vamos voltar para os nossos estudos aqui, né? Apesar que isso também é sempre trabalho do nosso anjo guardião, sempre nos protegendo, nos direcionando para o caminho certo, né? A outra questão que é colocada por Kardec: será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Ora, será que nosso espírito protetor não consegue lutar contra os espíritos malévolos e deixa que eles nos influenciem? Vamos ver a resposta. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém, que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. Gente, esta é uma questão fundamental em toda a nossa vida. Vejam bem, se nós abrimos a guarda, se nós deixamos de orar e vigiar, vêm os maus espíritos e nos encaminham para o mal, para coisas indevidas. E nosso espírito protetor deixa que isso aconteça.
Por que Ele deixa? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender a não ceder às más influências. Muitas vezes, Ele permite que esses espíritos inferiores nos levam a acidentes, a fatos, às vezes, horríveis em nossas vidas, para que a gente caia na real, para que a gente perceba as coisas erradas que estamos fazendo e possa transformar a nossa vida, possa mudar nosso rumo, possamos ser pessoas de bem, buscando o caminho certo. Um espírito protetor tem um nível muito acima de nós. Portanto, os espíritos inferiores que estejam nos influenciando não teriam poder sobre eles, muito pelo contrário. Mas eles permitem para o nosso bem. Então, há males que vêm para bem, né? É o mal que nos faz crescer, às vezes. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido. Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Então, está colocando se o nosso espírito protetor nos perde de vista, né? Nos abandona em alguma circunstância. A resposta: há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto de seu protegido. Então, nem sempre, né? Ele precisa estar junto de nós. Se nós estamos na nossa caminhada, seguindo o nosso caminho com retidão, sempre com bons pensamentos, sempre buscando afinidade com o bem, fazendo caridade, buscando sempre as coisas boas, né? Para todos aqueles que nos cercam, sempre no trabalho, sempre fazendo o bem a todos que estão à nossa volta, não há necessidade que eles fiquem constantemente conosco, porque tem muitos precisando de ajuda, tem muitas missões que precisam de espíritos esclarecidos para ajudar, para auxiliar. Tem inúmeros espíritos sofredores, né, precisando de amparo, precisando de direcionamento. Então, muitas vezes eles podem nos deixar um pouco e cuidar disso. Não que Ele está nos abandonando, Ele está nos deixando momentaneamente, e nem sempre por muito tempo. Às vezes é questão apenas de horas, dias, ou apenas minutos, né? Que Ele vai estar um pouco desligado de nós, porque está em uma missão, às vezes, mais importante. Momentos haverá em que o espírito deixa de precisar de então por diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na terra. Então, nós não temos como ficar sem nosso espírito protetor. Por quê? Nós estamos ainda muito atrasados. Nós estamos precisando sempre da assistência deles. Vai chegar o dia que nós não precisaremos. Nós vamos estar num estado evolutivo que nós não precisaremos de ter um espírito protetor. Pelo contrário, muitas vezes nós vamos estar protegendo alguém. Mas para isso nós ainda temos que avançar muito, evoluir muito. Enquanto estamos estagiando aqui na Terra, estamos bastante atrasados. Temos muito a caminhar, temos muito a buscar de aprendizado, de melhorar, de saber acompanhar os ensinamentos de Jesus. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo?
Então, por que eles agem ocultos, né? Por que eles nos agem ostensivamente? Se fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarias por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este da intervenção dos espíritos no mundo corporal possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não consentem que ande sozinha. Bom, gente, então nós não podemos querer, né, que nosso espírito protetor esteja constantemente falando o que nós vamos fazer. Seria como a gente pegar um bebezinho, né, e criar ele de uma forma que ele não ande, não fale, só faça o que a gente quiser que ele faça. Não é por aí. Ele tem que ter a vida dele, ele vai ter as experiências dele de cair, né, de tentar andar, de tentar engatinhar, de depois falar. Então, é muito simples a gente observar as necessidades que cada ser humano tem. Nós temos a necessidade de bater a cara na porta, né? De apanhar para aprender a bater. Nós temos necessidade do sofrimento para valorizar a alegria, valorizar os momentos felizes, né? Tudo é questão de experiência para nós. Os espíritos têm que deixar nosso livre-arbítrio trabalhar para que a gente possa seguir a caminhada e realmente aprender. Senão nós vamos ser simplesmente robôs, né? Nós não queremos ser robô. Eles vêm para nos ajudar, nos orientar na nossa caminhada, na nossa evolução. E muitas vezes vão nos deixar cair para que a gente aprenda a levantar. Isto é importante. Nós temos que ter nossas experiências. Nós temos que trabalhar nossa mente, trabalhar nossos sentimentos, trabalhar o amor, trabalhar a fraternidade, né? Só assim nós vamos conseguir crescer. Senão nós vamos chegar num ponto que nós vamos ver o outro sofrendo, passar de lado, vamos embora, não vamos dar a mínima. O cara foi atropelado ali, problema dele, deixa eu ir embora, eu quero saber. Será que é isso que nós queremos? Não, nós temos que ser solidários, nós temos que buscar compreender tudo que se passa à nossa volta para crescer. É necessidade nossa crescer. O Espírito Protetor, ele vem nos orientar, nos ajudar, nos intuir para que a gente siga o caminho certo. Mas deixa que nós tenhamos os tropeços para que a gente aprenda a levantar. O Espírito Protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? Então, aquele que consegue levar o seu protegido, né, no bom caminho, ele tem algum bem para ele? A resposta: constitui isso um mérito que ele é levado em conta, seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como triunfo para um preceptor os bons êxitos de seu educando. Então, igual a gente consegue, às vezes, ser feliz quando a gente está educando uma criança, né, educando um aluno, qualquer coisa assim, quando ele se sai bem, quando ele tem sucesso, quando ele aprende, quando ele cresce, se torna um bom aluno, se torna uma boa pessoa, a gente se sente realizado, se sente feliz. A mesma coisa acontece com os espíritos protetores.
é como se fosse realmente um pai para nós. É responsável pelo mau resultado dos seus esforços? Então, a outra pergunta, né, que vem na sequência. Se ele é responsável pelo mau resultado dos seus esforços? A resposta, não, pois que fez o que de si dependia. Então, ele fez a tarefa dele. Agora, se nós não seguimos, se nós desviamos, o problema não é propriamente nosso, né? Deles, né? É nosso. É nós que desviamos do caminho. Então, nós que cometemos os erros. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Compungem-lhe os erros de seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, gente, aquilo que a gente não está fazendo hoje, nós estamos deixando para amanhã. O que vai nos dificultar a nossa caminhada, vai nos atrasar, nós vamos repetir de ano, né? É muito importante que a gente siga a nossa caminhada de forma correta, de forma reta, sem desvios. Nosso Espírito Protetor está sempre pronto a nos ajudar, a nos orientar, a nos indicar o caminho que devemos seguir. Mas depende de cada um de nós dar abertura para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa nos ajudar. Se nós abrimos nossa guarda e deixamos a influência negativa interferir em nossa caminhada, nada vai resolver, porque os bons espíritos não podem interferir naquilo que a gente quer, no nosso livre-arbítrio. A vida é nossa, a caminhada é nossa. Então nós vamos seguir conforme o nosso desejo. Eles nos intuem, nos orientam, mas é nós que escolhemos. Se nós escolhemos as más influências, os maus caminhos, o problema está conosco, não com o nosso anjo protetor. Não adianta a gente esbravejar, xingar, quando alguma coisa ruim acontece, a gente acusar Deus, acusar os nossos anjos protetores, né? Não é o caminho certo. Nós temos que agradecer a eles, porque eles estão nos orientando, nos dando a oportunidade. Nós é que estamos falhando. Então, gente, eu espero que todos possam ter percebido um pouco as nossas necessidades, né, no dia a dia, de nossa caminhada, para que a gente possa ouvir melhor nossos anjos guardiões, né, e possa ter uma caminhada mais suave, mais tranquila, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Agradeço a todos pela paciência. Me desculpe se falhei em alguma coisa, mas espero que tenha ajudado a ter um melhor entendimento sobre o assunto. Obrigado. Agradecemos, Edmar, né, pelo estudo da noite. E uma perguntinha para vocês: estamos dando trabalho para o nosso anjo da guarda, gente? Eu acho que sim, né? Somos eternas crianças, né? É interessante quando a gente vê assim, muitos casos de criança, né, que poderia ter acontecido algo de grave e não acontece. O que a gente fala? É o anjo da guarda, né, que protegeu. Então, gente, nós somos eternas crianças. Estamos até hoje, né, com esse apoio, com esse carinho desse anjo da guarda, esse espírito de luz que está do nosso lado por amor.
não é por imposição, é por amor, cuidando de nós. Então, na noite de hoje, quando formos fazer a prece, vamos fazer uma prece de agradecimento a esse anjo, né, protetor, esse anjo guardião de todos nós. Eu acho que, né, o mínimo que nós podemos fazer, né, em agradecimento por tanto amparo, por tanto carinho, né? Pessoal, tenho aqui uns recados. A Cristina vai trazer para a gente esses recados, para depois a gente fazer a prece final e o encerramento, tá bom? Cristina, tem aqui esse aqui não precisa não? Ah, não, eu vou falar dos estudos, Não, os outros eu não sei, não. Aqui também. Só isso aqui. Eu nem li isso, você lê o negócio e fala. Ô, gente, antes de passar para ela não quer dar o recado, eu vou dar o recado então. Nós estamos aqui chegando no nosso Natal, né? Então nós temos aqui na casa as famílias assistidas e a gente prepara com muito carinho essa cesta de Natal para essas famílias. Então contamos com vocês para algumas doações, tá? Essa doação é o frango congelado, suco concentrado, panetone, caixa de bombom, brinquedos para crianças até 12 anos, tá? Essas doações, gente, até o dia 11/12, tá? Então, até essa data, quem não quiser trazer, né, esses alimentos, pode doar também, fazer a doação em espécie, pelo Pix, tá? Tem todas as informações ali na secretaria. Obrigado, pessoal. Agora com vocês. Obrigada. É porque eu não li, sabe, gente? Aí dá recado que a gente não leu, né? Ele deu muito melhor do que eu. Boa noite a todos. Não vou tomar muito tempo, não, tá? A gente veio divulgar para vocês as reuniões de estudo que a casa tem. Então, por exemplo, toda segunda-feira, 7:45, nós temos a reunião de estudo para tarefeiros iniciantes, para quem quer ser tarefeiro da fraternidade, e também para aprendizes do Espiritismo. Só que essa reunião, como já tem 4 meses que ela está em andamento, não dá para entrar nela agora, mas quem quiser tiver interesse pode fazer inscrição na recepção para a próxima turma que vai abrir, tá bom? Às quartas-feiras, no mesmo horário, às 7:45, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, nós temos 2 momentos nessa reunião. No primeiro, a gente está estudando o Evangelho junto com o Livro dos Espíritos, e no segundo, a gente está estudando o estudo sistematizado, que é o ESD. Então, quem quiser aprender melhor sobre a doutrina, né, pode vir, é no mesmo horário, só começa 15 minutinhos mais cedo, tá bom? E na sexta-feira, a gente está com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos e do livro Missionários da Luz, do André Luiz, junto com as outras obras básicas. Aí a gente está acompanhando as reuniões e convidando vocês para vir ficar com a gente nesses estudos, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigado, Cristina. Então, vou convidar a Elisete a fazer a prece final, gente. Depois da prece final, aí nós vamos ter o passe, tá? Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade, que possamos, Senhor, voltar aos nossos lares, acompanhados de nossos amigos espirituais. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos.